Maria das boas-vindas, mais uma vez. Acho que não me escapou ninguém, mas às vezes pode acontecer. Bom, queria agradecer a vossa presença. Estou contente por ter aqui gente nova, não é? O Luís, sei que também são amantes da micologia. Desejo que passem um bom dia. Portanto, o objetivo aqui das caminhadas nunca é muito andar no mínimo de quilómetros, é a gente divertir-se, de preferência em contacto com a natureza e aprender alguma coisa. E quando se fala em micologia, José Duarte é o maior, é o Cristiano Ronaldo da micologia para mim. Portanto, e já faz aqui há muitos anos, desde que nos conhecemos. A primeira vez que vinha ao barracão. 13º, não é? É. Portanto, há 13 anos que fazemos. É incrível como o tempo passa, há 13 anos. 13 anos. Portanto, divirtam-se e depois, durante o dia, vamos falando mais. Está bom? Obrigado. Bom dia. É 13º para 13 pessoas. Agora vem ali o 14º. Ok. Ontem vim de um evento, estive num evento em Vieira do Minho que tinha cerca de 30 pessoas, maior parte professores de Biologia e Geologia. Ok. Isto para dizer o quê? Neste 13º, aquela área vocabular, aquelas palavras, de certa maneira, são uma espécie de síntese, as palavras-chave daquilo que vamos tentar observar e comunicar ao longo deste dia, certo? Vejam, em letras maiúsculas, fungos, cogumelos, diversidade e importância. Pergunta logo já assim para abrir, cogumelos e fungos é a mesma coisa? É a mesma realidade? Vamos ver, vamos pedir a resposta já. Vamos ver daqui a bocado. Isto é um briefingzinho, uma espécie de suporte teórico essencial para depois, quando formos para a natureza, ligarmos aquilo que vamos observar e partilharmos com os outros para ter estas referências que vamos. Depois aquelas mais luminosas, identificação, recolha e conservação, já é assim mais avançado, mas o que é essencial vai ser, portanto, o chapéu, o pé, os esportes, a prega, anel, aguilhões, volva, portanto, as peças, digamos, a estrutura, as partes, os nomes dos cogumelos, para identificar. Sem isso nós não conseguimos identificar. Ok, avançar então. Então, vejam lá, em jeito de quebra-gelo, uma pergunta provocatória, uma provocação, ou uma pergunta por vocação, porque as perguntas são para encontrarmos a sensibilidade, aquilo que nos motiva mais na vida, ok? Então, venha à pergunta. Cliques aqui. Os cogumelos ou fungos sem nós. Acham que os cogumelos precisam de nós, seres humanos, para alguma coisa? O que é que diz? Só são para os comer. Para os comidos. Diga. Só são para os comidos. Mas eles não precisam de ser comidos. Provavelmente não. Provavelmente precisamos nós mais deles do que eles de nós. Um de cada vez, não é cidadinha. Provavelmente precisamos nós mais deles do que eles de nós. Ok, uma resposta. Obrigado já a partir antecipadamente de todos os contributos, porque se nós não comunicarmos, não vamos entrar no espírito do evento aqui do Barracão da Cultura. Ok? Então, mais respostas. Sim. Eu vi recentemente que encontraram um fóssil de um cogumelo com 4 milhões de anos. Por isso, não havia humanos nessa altura. Então, eles não precisam de nós para nada. Eu acho que é outro contributo. Mais contributos. É assim, são um quebra-gelo. Depois nós vamos começar a perguntar como é que você se chama? Gelo. Gelo. Ok. Mais contributos. Não vamos passar aqui amanhã a receber contributos. É só para aquecer um bocadinho a comida. Não há mais? Ou seja, se eu disser assim, os cogumelos não precisam de nós seres humanos, os fungos, para nada. Como disse o Gil, vamos pensar nessa informação que ele trouxe. 4 mil ou milhões? Milhões de anos. O ser humano não existia, vamos admitir que sim, outros podem contestar, mas pronto, vamos dizer que não, que é verdade,
e vamos dizer que é uma das provas que nós precisamos. E mesmo hoje, se nós desaparecermos do planeta, às tantas cogumelos reúnem em Assembleia Geral, no Círculo das Fadas, e dizem assim, até que enfim, que aqueles desgraçados foram embora, só dão cabo de tudo. Não é verdade, mas faz pensar, não é? Ok, vamos em frente. Então, o tema que nós propomos para este briefing e para depois aquilo que nos vai orientar ao longo do terreno é tentar perceber, observar e perceber e partilhar e aprofundar e, portanto, nesta comunicação ao ar livre, que é uma escola maravilhosa por excelência, a Universidade do Ar Livre, da Vida, o ambiente micológico de Macieira da Lixa. O que é que aqui podemos encontrar? Muitas vezes basta dizer assim, que árvores, que fauna e flora, que animais e que plantas tem Macieira da Lixa? Pode ser perguntas que nos podem orientar já. Se dissermos assim, tem muitos prados, muitos lameiros, muitos poulos, pronto, muitos campos, muitos caminhos. Então nós podemos dizer assim, outono, então vamos encontrar os, como é que chama aqui, os centeiros, Macrolepiota procera, número científico. É Santiago, Misca, Cogumelo, Pronto. mais lá para cima é Frades. Frades, fradeiros, rocas, tem tantos nomes, não é? O nome científico unifica a informação, logo é o ponto de partida para nós passarmos pela mesma ponte de identificação, que é o Macrolepiota procera, mas isto é difícil, é só com o tempo que a gente guarda, não é? Mas são os centeiros ou os surtões. Portanto, nos campos, nas beiras dos caminhos, podemos encontrar num pinhal, num carvalhal, é mais difícil encontrarmos outros cogumelos. Mas nós vamos aprofundar agora rapidamente mais. Esta imagem está disponível na internet pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, por um trabalho conjunto também do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, que são entidades nacionais que fazem a gestão destas realidades rurais e outras coisas mais comunicológicas, florestais, que é este precisamente, depois vocês podem procurar no Dr. Google, põem lá assim, Guia do Coletor de Cogumelos, vão baixar e tem um dos melhores livros preparados por cientistas, por gente da área, que com muita ilustração e com um texto científico adaptado para o povo comum, para os leigos, certo? Ok? Então, depois fixem isso. Agora, reparem o que é que diz a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que diz assim, em Portugal tem-se verificado o quê? Um incremento significativo das atividades relacionadas com a exploração dos cogumelos silvestres. Digam alto, como os meninos na escola, todos somos meninos, todos temos uma criança dentro de nós, não é? Ok? Portanto, diversidade e importância, reparem, são palavras que foram ali metidas para mostrar a importância destas comunicações e destas citações e destas instituições que falam sobre os recursos micológicos, que é um meio que serve para alcançar um fim, a saúde, o bem-estar, etc, etc. E depois então diz, vistos como uma fonte de rendimento suplementar para os agricultores e populações locais. Então, tem-se constatado o aumento de procura deste recurso em diversas vertentes, nomeadamente gastronomia, turismo e indústria farmacêutica. Ok? Este facto, reparem que não é o José Duarte que está a dizer, é um organismo estatal, nacional, responsável pela gestão destes recursos. Este facto tem provocado o quê? Uma afluência de pessoas aos espaços florestais e a invasão de quê? Das propriedades privadas e a utilização de métodos de colheita desadequados e a recolha feita de forma aleatória e desregrada, não é sustentável, não é de uma forma sustentável, com respeito e com um procedimento que possa garantir a continuidade das espécies
logo, portanto, o bem-estar das florestas, logo o bem-estar das populações, etc, etc. E depois termina dizendo que pode, esta forma de recolha aleatória desregrada pode ameaçar a sobrevivência deste recurso micológico, os cogumelos, os fungos, e, consequentemente, o equilíbrio ecológico dos habitats, assim como comprometer a segurança alimentar dos consumidores. Olhem para estas palavras. Será necessário cortar a última árvore ou colher o último cogumelo, envenenar o último rio e pescar o último peixe para nos darmos conta de que o dinheiro não se pode comer? Não é preciso comentários. Seres inteligentes e humildes percebem o que aqui quer dizer. Okay? Avançando. Esta trilogia, conhecer estas realidades, preservar e promover, é uma atitude de cidadania de homens e mulheres que merecem a palavra ser humano. Okay? Avançando. Assim, rapidamente, cogumelos. Há pessoas que dizem cogumelos, nem vê-los. Reparem que ali está um cogumelo a convidar aquele cidadão para conversar e conhecer os cogumelos. E o que é que lhe aparece logo na cabeça? Uau, morte! Porque quando se fala em cogumelos, a cultura fóbica do medo aos cogumelos é de morte, não perco tempo com isso. Então, o povo diz, os cogumelos não se podem comer, só alguns, os tais solteiros e outros, só alguns. Vejam o que diz a ciência. Um cientista italiano, Massimo Canducci, diz que todos os cogumelos se podem comer, alguns só uma vez. É o contrário. Porque o conhecimento científico não é o conhecimento do partido A, B ou C, ou da religião A, B, C, D. Não, é do ser humano, é uma realidade. Portanto, isto é uma realidade comum a todos os seres humanos, mas não só. Também a todas as populações, a todas as espécies arbóreas ou vegetais ou outras, não é? Ora, cogumelos, quero comê-los. Há outra atitude, que até está ali nos cartazes espelhada, vem aquele homem com faca e garfo atrás do cogumelo e o cogumelo a pedir socorro. Portanto, viramos para o outro extremo, isto é, são os micófagos. O outro tem medo aos cogumelos, este em um apetite pelos cogumelos desenfreado e depois dá cabo de tudo. Avançando com o texto, como diz ali, como outros vegetais silvestres ou cultivados que a natureza põe à nossa disposição a fim de serem utilizados na alimentação humana, os cogumelos têm sido o quê? Os mais apreciados. Portanto, estão a ser considerados como muito utilizados, como vamos ver hoje em dia. Por exemplo, ali faz referência a uma refeição com trufas num restaurante que se paga a peso e ouro, não é? Porquê? Porque é o diamante dos cozinheiros. Ali com uns bocadinhos eles dão ali um aroma aos pratos e é um cogumelo que nós não encontramos. E em Portugal não pode ser encontradas as falsas trufas. Ok? Pronto, essa é uma referência. Este é a proposta nossa do Barracão da Cultura, é a proposta da Aventura Saúde e de outras entidades, outros seres humanos isolados ou institucionalizados que sabem que ser amigo dos cogumelos, micófago, ser micólogo, um estudioso acreditado pelos cogumelos, ou então simplesmente um adepto, um micologista, que tem uma relação de amizade, de respeito para com os cogumelos. Pela sua beleza, pelo seu valor ambiental e alimentar, medicinal, lúdico, turístico, comercial, os cogumelos são um desafio, reparem o que diz ali, são um desafio para a razão, para o coração, para a nossa sensibilidade e para a nossa ação. Ok? É isso que vamos tentar viver. Comer. Então, reparem, comer com os olhos não faz mal nem aos ecossistemas, nem ao indivíduo, às pessoas. Amanita muscaria, a beleza do Amanita muscaria. Amanita cesárea, tudo no género Amanita. E Amanita phalloides, aquele recinogéneo, este
espetacular, por isso os imperadores romanos o comiam, não eram tontos, e comem, é um cogumelo que se come cru, que os cogumelos em geral os comestíveis devem ser cozinhados, ok? Mas este pode ser comido, e aquele que é lindíssimo também, mas é o mortal número 1, que é o faloides. Eu até costumo dizer, faloides faz pensar em funeral ou falecimento, ok? Mas ele não mata ninguém se nós não o ingerirmos. Podemos-lhe tocar, ele não mata. As vamos a passar e ele, com as esporas, não faz isso. Ok, portanto, comer com a razão ora bem, portanto, os cogumelos ou carpófilos, é outro nome científico que se lhe dá, constituem órgãos frutíferos, portanto, são eles que produzem as tais sementes, no interior ou por debaixo do chapéu, que depois, quando estiverem maduros, caem no solo, germinam e continuam o ciclo da vida, e depois vamos ver a seguir, portanto, aqui um esquema, este é o esquema da vida do cogumelo, e uma animação em que vemos ali um fungo, chega atrás, portanto, está ali a frutificar um cogumelo a frutificar, está maduro, liberta esporos que vão germinar no solo, formar o micélio primário e depois secundário e formam ali um primórdio e, portanto, estão a ver, é assim que acontece. Debaixo do solo a parte vegetativa que não se vê e em cima o fruto que vai continuar. Sabem que o maior organismo descoberto no planeta é um fungo, que tem para aí cerca de 9.000 km². Como é que sabe? Graças aos recursos da ciência, às ferramentas que a ciência tem, que através do ADN, portanto, recolhido aqui e acolá, verificou-se que é o mesmo fungo. E nós nos dizemos assim, uau, pequeninos que somos, ao parte destes mistérios da vida, ok? Tendo em consideração como se nutre, como se relaciona com as plantas, os cogumelos nós vamos avançar aqui, temos aqui os saprófitas, é um palavrão que também aparecia naquelas palavras iniciais, é o reciclador, é o que limpa as florestas de matéria orgânica morta, das árvores mortas, das árvores doentes e, portanto, de todos os detritos que estão na floresta. Sem este tipo de cogumelos, não fui eu que os inventei, nem ninguém inventou, nem vai inventar, está assim, e eles realmente fazem a limpeza, degradando matéria orgânica morta e transformando em alimento para a floresta, não é? Na natureza nada se perde, tudo se transforma, não é? Ok, e depois há os simbiontes, há outro grupo, o macrolapiota, o choteiro, é um saprófita, é um reciclador, é um que vai limpando, e este aqui, o simbionte, o mortal, está ali, o faloides, mas ele é ótimo para a saúde dos cogumelos florestais. Porquê? Porque os cogumelos são como nós, parece que até temos algo em afinidade. Nós não conseguimos produzir as nossas proteínas, os nossos hidratos de carbono, as nossas vitaminas. Nós dependemos de fontes exteriores a nós, os alimentos, para nos nutrirmos. Os cogumelos também não produzem o seu próprio alimento. Quem é que o fornece? Também são os vegetais, são as árvores. Eles trocam, portanto, o cogumelo, isto é lindo de se perceber, e graças à ciência hoje explica todos esses pormenores, portanto, debaixo do solo há uma troca de nutrientes, por exemplo, o cogumelo, a rede, que é finíssima, uma teia que vai se estendendo, ela, debaixo do solo, a parte vegetativa, vai facilitar a absorção da água às plantas, às árvores, e os sais minerais que estão no solo, e por sua vez, como o cogumelo não produz o seu alimento, as árvores, graças à fotossíntese, portanto, produzem hidratos de carbono e outros elementos que depois o cogumelo vai assimilar para a sua vida, ok? Isto são os simbiontes e o mortal é um simbiótico, portanto, nada de pisar e nada de chutar, porque isso é uma atitude irracional nos tempos com tanta informação e com tanta sensibilidade para com o meio. Portanto, comer alimentação, a ideia aqui só uma, pode entrar já aqui, tem ali um gráfico,
Ora, quantos são comestíveis? 50 mais 30 faz 80%. Depois tem mais 15%, já fazem 95% de cogumelos comestíveis. Estão a ver? O povo diz o contrário. A ciência diz isto. Todos podem comer alguns. Quantos são alguns? São 4 mais 1, 4. Para descartar, não tem sabor, não tem consistência, e 1% que são venenosos ou mortais. Estão a ver? Isto só para dar uma ideia, em termos de nutrientes, não fazem engordar, mas têm os elementos essenciais praticamente para nos também enriquecer a nossa alimentação. Tenho ali a fonte, não me interessa agora, aviso todos os cogumelos que podem comer alguns são de vez. Característicos cogumelos, agora aqui sim, reparem, tem ali chapéu, tem himenóforo, tem pé, tem volva e tem anel, ok? E agora vamos ver a complexidade. Reparem a diversidade de forma do chapéu. Do chapéu, que aquele é dos que têm chapéu, outros têm outro tipo de estrutura. O himenóforo é debaixo do chapéu onde se produz as tais sementinhas, digamos. A maçã, com as sementes. E a parte vegetativa do subsolo é que é a árvore, tem partido, digamos. Tem lâminas, tem tubos, tem pregas, tem aguilhões e tem outros, ok? Vamos portanto, para o pé. Tem os pés com as mais diversas formas e já não estão ali aqueles que são em bola, etc, etc. O anel, sim, entra. O anel tem uma diversidade de anéis que nós temos de estar atentos para depois identificar como um mortal ou venenoso, se for no caso da ingestão. E depois temos a volva também. Isto é, resumindo e concluindo, se queremos identificar cogumelos para comer, mesmo para ingerir, não sejamos totós. Isto é, eu se não conheço esta pessoa, este casal que está aqui, eu tenho que ter muito respeito pelas pessoas que eu desconheço. E é na interação, na partilha, na caminhada juntos, que nós vamos descobrir que as tantas têm interesse por isto, ou nem por isso, ou têm um interesse de beleza, de fotografia, mais romântica do que só o engolir e fazer dinheiro. Ok? Portanto, agora só perguntas e sugestões que possam ter para este tipo de apresentações em jeito de digamos assim, de briefing, de uma fundamentação antes de partir para o meio, para depois nos estarmos a puxar por estas coisinhas e irmos mais para a parte da identificação. Tem alguma pergunta? Tem alguma sugestão? Ou depois fazem as perguntas lá no trabalho de campo. Se não houver, vamos embora. Lá para fora, que já chega de 30, não é? Ok? Pronto, muito obrigado pela vossa paciência. Ok, vamos deixar no Joaquim na Luís, aproximemos-nos mais porque enquanto caminhamos vamos colocando questões e vamos tentar colocar a questão a todo o grupo e partilhar também as respostas a todo o grupo. Uma faca. Ok, mas a questão do corte é assim. Se eu vou recolher um tal, eu tenho uma volva que é muito específica. Se eu a corto, vou levar no cogumelo, se eu vou ver. Pronto, estão a ver? Nós então aí vamos orientando a nossa procura, que não deve ser fundamental. O medo dos avós ou dos pais ou dos amigos é que eles depois sujem as mãos e eles facilmente metem a mão à boca. E sim, para ter um envenenamento porque tocou um cogumelo mortal, é assim, por regra geral é como nós temos a regra de lavar as mãos. Por regra geral devemos sensibilizar a criança para não mexer. Então eu vou pedir a um voluntário e uma voluntária que faça aqui uma recolha científica. Mas melhor que isso, por exemplo, se é um estudo científico, porque não estudá-lo, se ele não for necessário retirá-lo, porque é que o havemos de retirá-lo de lá? Só sai daqui
percebe o que eu amanhã quero ou daqui a dizer? dias é que saímos daqui do Ah, é? passeio. Ah, está bem. Mas percebe o que eu queria dizer Sei, quando sei, estava a sei. dizer? Pronto. E perceberam também o que a Paula disse, não é? Porque o ideal é fazer um estudo no campo. Ok, mas está a ver, este cogumelo. Estão a ver, isto é o fruto, ou o carpóforo, mas é um palavrão. É o fruto de um micélio que está a ver-se já aqui, este branquinho. Estão a ver? Esta parte branca é ali uma camada de micélios que formam ali este branco. Se eu quero tirar, fazer uma recolha científica para mostrar, para realmente uma apresentação altamente pedagógica, altamente convincente, que nos vai dar os elementos essenciais para poder identificar, eu vou ter que fazer assim, pouquinho, e perceber quando o cogumelo aqui vai sair completo, ok? Estão a ver? O que é que aconteceu aqui? O cogumelo partiu-se porque ele está podre já. Já passou. Ok? Já passou, reparem, vê-se aqui, é um cogumelo carnudo e já está todo mole e tem tudo isto já cheio de larvas. Este, eu não vou fazer o mesmo, vou apalpar e vou ver que este está não tão mole como este, mas também já está velho. Ou seja, se eu perceber isto, uma atitude inteligente e de sustentabilidade é não de retirar este, porque este possivelmente ainda está a libertar esporos, este já não está a libertar mais esporos. Portanto, agora tenho ali este, portanto, eu olho para ele e sei qual é, e sei o nome científico, porque são 36 anos, meu Deus, não é por ser mais esperto que ninguém, é muito tempo, não é? A gente acaba por conhecer. É um cogumelo interessante, mas não está, ele está ainda em desenvolvimento, ainda não produz esporos e eu não vou precisar dele para comer. Já estou a dizer que é comestível, não é? Mas também vou lembrar que os cogumelos comestíveis de uma maneira geral têm que ser cozinhados e alguns muito bem cozinhados. Este é um deles. Tem um nome muito bonito, o nome é Amanita rubescens, parece de um pintor, não é? É uma lesma, não anda, não faz, não é? Portanto, não é verdade. Se fosse um esquilo a comer, um mamífero a comer, não é conclusivo que se o homem comer também não morre, mas é um indício, é um indicador que às tantas nós também podemos comer. E como eu não sei bem, mas o esquilo anda aqui a mordiscar, então eu posso dizer assim, bem, pelo menos cozinhado este é comestível. Porquê? Porque o esquilo também comeu ele, não vai cozinhar. Quando se come nem precisa cozinhar. Pronto, mas é um mamífero e nós também somos e podemos ter ali alguma relação. Mas não é dizer assim, é científico, não. É uma aproximação de um método científico. Primeiro, Escavar. aqui à volta. Limpar assim à volta e depois afundar. Ah, ele está para esse lado. Está deitado. Pronto, estão a ver às vezes o desenvolvimento é curioso, este geotropismo, um palavrão, mas a maneira como ele se desenvolve, às vezes assim lateral, mas depois em direita. E porquê em direita? Depois podemos falar sobre isso. Já vai ser um gajo famoso. Eu não. Vais para a net. Estão a ver? Ele está bem parecido. Pode deixar, pronto, vamos olhar para este cogumelo. Está um bocado partido porque ele esmarroeu-lhe aqui o... Ok. Este cogumelo é de tubos, verdadeiro ou falso? Alguém tem dúvidas? Mas desculpa a minha ignorância, mas é tubos porquê? Vê ali uns porinhos, parece uma esponja. Para aqueles que têm uma acuidade visual mais coisa, fazem assim e já percebem que isto... Uau, ora veja lá, Paula. Agora Pega com a lá, lupa e com os pega óculos lá, não vai com a saber. lupa. Ah, agora sim. Agora vê ali uns buracões. Esses são dos que oxidam e ficam azuis quando se corta a esponja. Eu tenho uma pergunta do Gil, que já lá vamos. Pronto, o que o Gil diz, e o povo muitas vezes quando vê um cogumelo que ao toque fica oxidado, toda a gente vê?
oxidado. O povo muitas vezes, ui, isto é mortal. Falso. Daí a colher de prata, que às vezes põe. Isto também é tudo verdades falsas. Isso não é para ouvir. Sim, mas eu quando era miúda ouvia isso. Pronto, e cozer, e meter, né? Há muitas histórias. Prata, se ela ficasse Aqui, isso não é método científico. O método científico é a observação, captação dos pormenores, relacionar tudo e depois perceber o que é que dizem aqueles que já estudaram, que já viram pessoas a morrer, a ter problemas gastrointestinais, etc, etc, ok? Então, aqui, o que é que nós devemos fazer? Imagine, este cogumelo é um bom comestível. De maneira que este cogumelo, que é comestível, que oxida, depois, se eu quiser fazer uma recolha, faço isto, ok? Retiro, porque ele sai facilmente, o esporanjo, isto é, o sítio onde se produzem os esporos. E eu estou a ter uma atitude de sustentabilidade para com o meio e para com o reino fungi, que é um reino à parte, pelas suas características. Estão a ver? Eu estou a limpar, sai facilmente. Ok, vou deixar. Essa parte não se come, não é? Não, porque é mole, não tem consistência. O que é bom é depois a consistência do cogumelo, quando você come e sente que está ali a comer algo que trincar sabe bem. Ok, estão a ver. E o que é que eu faço? Faço isto assim, ou assim, mesmo vendo. E se vou para comer, não como cogumelos silvestres, até terem certezas no vosso cérebro, na vossa consciência, que é comestível. Okay? Não é porque o Duarte fez e porque o vídeo do Carlos mostrou, isso não é importante. É um fator para ajudar a... Ele fica assim. A ciência já não lhe chama boletos. Os boletos têm, todos os boletos têm os tubinhos, os buraquinhos, os poros. Chamam-lhe, já viram que esta parte aqui já está a danificar, chamam-lhe os xerocosmos vários, ok? Este aqui dos pinheiros, associado aos pinheiros, chama-se lactários, é o género. Quando aparece o nome científico é lactários, a primeira é uma palavra, que é o género, e depois vem a espécie, portanto é outra divisão dentro do género. Deliciosos. Ok, já disse tudo, não é? E este aqui, vamos fazer uma recolha do melhor exemplar para mostrar. Eu vou tentar. Agora vou tirar eu, porque estou aqui com uma preocupação. Ok. Vamos ver, isto eu pondo numa exposição. Pondo numa exposição, as pessoas vão dizer, isto é uma recolha científica. Porque tem um pedaço da terra do suporte, onde se desenvolve o micélio, que vai pelo solo, a mais ou menos profundidade. E é um cogumelo que toda a gente vê de... Lâminas. Certeza? Não se esqueçam que as lâminas depois podem ser mais apertadas, podem ser bifurcadas, é uma série de pormenores. Ok. Ok, e depois vamos ver porque é lactários. Deliciosos, já viram? Isto é carnudinho, é muito agradável. Não é para comer cru, é para comer cozinhado. Ok? E esse cogumelo do leite edulis, este já está mole por dentro, já não está bom. É um cogumelo que se come cru e cozinhado. E não é difícil de entender e de perceber que é. Quando encontrarmos, estão a ver aqui um pormenor do bolete edulis, é um esbranquiçado assim no bordo do chapéu. Eu não sei se vou arrancar este. Porquê é que eu digo eu não sei se? Porque a minha dúvida. Porquê? Porque ele ainda é muito jovem. É tão bonito para a fotografia, mas estar a retirá-lo é impedir que ele se desenvolva e que ele seja cogumelo. Porque ele ainda não é cogumelo, ainda está em desenvolvimento, está bem? Este, dá-me aí o espelho, por favor. Chama-se? Teresa. A Teresa vai ver, sem tirar o cogumelo, se é um cogumelo de lâminas ou de tubos.
que é que lhe parece? Parece Ai, de que esponja? estranho. Não, nem parece um, nem parece outro. Não é esponjas, nem lâminas. Lâminas não é. Esponja. É esponja. Ok, uma vez. Olha, este é lindo e vocês vão lhe tocar e percebem que é um cogumelo rijo. Estão a ver? Apalpem o pé. Só para terem. Temos que usar também a parte sensitiva. Pronto, este cogumelo é um cogumelo muito bom. Está a ver? Agora tem que afundar. Não parta o canivete, senão depois tenho que pagar outro. Não, vá retirando a terra aos bocadinhos. Vocês dizem assim, ai o maroto que ele quer é comprar um canivete novo. Está a ver? Está uma rolha, não deixe estar esse bocadinho de terra. Tem raiz, muito boa. Estão a ver? Ok. Bonito e não só o ser humano gosta dele, as lesmas também já andaram Já para está um aqui bocadinho a banquetear-se. Mas está, aqui já está um rijo. bocadinho mole, aqui está rijo mesmo. Ok. Come-se cru e cozinhado, ok? É rijinho, não é? Isto depois cortado assim em lâminas fininhas dá para pôr na salada. Mesmo assim com jeitinho, que é o nome que o povo chama, está bem? Chama-lhe o povo e chama-lhe os manuais o falso cantarelos. O falso diz-nos que não é comestível ou é comestível? Não é comestível. Não, ele não está a dizer que não é comestível. Ele está a dizer que não é o cantarelos. É O nome. Estão a ver? É de lâminas também muito apertadas. O cantarelos é de pregas. Não tem lâminas, tem pregas. E vocês dizem, que é pregas? Só tendo um para mostrar. Mas estão a ver o papel frisado? É assim uma espécie de ruinhas de... Não é lâminas. Este é o falso e tem um nome que vocês vão ter que o dizer comigo. Para verem que os cientistas complicam-nos a vida, mas é a maneira de todo mundo se entender. Os cientistas, que é o melhor que o ser humano tem, porque o cientista verdadeiro não se compra nem se vende a interesses comerciais ou de poder político ou o que for. Quando ele encontra uma verdade, ele escreve e ele publica, doa a quem doer. Ok? Ok? Portanto, isto é, cientificamente, o nome que deram é, digam comigo, Hygrophorhopsis aurantiaca. Phorhopsis aurantiaca. É só para perceber que é chato. Eu vou provocar-vos um bocadinho. Façam a rodinha para visualizarmos melhor. Eu vou tirar. Olha, ele não está assim bem desenvolvido. Ok? Estão a ver. É de lâminas logo, não é? Primeiro. E está aqui um tufo assim, um concentrado de cogumelos que me faz pensar no cantarelos tubiformes. Que isto vai crescer, vai ter um pé fininho, mas o pé, estão a ver, ainda está aqui no começo e está o chapéu. Ou seja, assim nesta fase não é bem evidente os pormenores, mas é encantador. A ver, aqui um conjunto... Isso é só um pé. E depois, se quiserem ver ao microscópio não, à lupa, tem aqui uns pequenotes quase até completos. Vão ver aqueles pequeninos? Vocês vão fazer uso desta informação. Este é o que o Pai Natal comeu e andou com as renas e com ternóvias já pelo espaço para entregar prendinhas aos meninos. Isto é um cogumelo que ingerido dá alucinações. Não se move. Depende das partes. Este cogumelo é um cogumelo que se pode confundir com o excelente cogumelo Amanita dos Césares. Reparem que está a falar tudo do mesmo género, é do mesmo grupo. Okay? Amanita dos Césares, porquê? Porque às vezes a chuva
dilui a pigmentação, a cor do cogumelo, e ele, em vez de ficar vermelho, fica alaranjado. E que parece com a tal amanita dos Césares. Ok? Só que quem conhece muito bem, este aqui no pé e nas lâminas e no anel é branco. É branco, ok? E o outro é amarelo e tem uma volva. A volva é aqui de baixo. Nós vamos tirá-lo para levar para a exposição. Pois. Canivete. Assim? Sim, agora... Exatamente, está bom. Estão a ver? Super lindo, super lindo. E o anel, como veem, se for à lupa ainda bem melhor, o anel tem pormenores também lindíssimos. Reparem o rendilhado. Este está muito, muito, muito lindo. Fora de lugar. Oh, gente, digam uau! Encantem-se. Ir ao Barracão da Cultura cultiva-nos interiormente. Olha, é assim, parece um cagalhão. E é um cogumelo que se chama Pissolitos, cientificamente, Pissolitos tintórios. Porquê? Porque os romanos usavam-no para tingir as lajes. E há histórias de vida que são bonitas contar. Este aqui é aquele do Pissolitos tintórios ainda mais jovem. Eu vou retirá-lo para vocês verem um pormenor. Olha, estão a ver? Este é o tal. Ainda estão a ver o tal amarelo que a gente via há bocado. E é um cogumelo que depois vai ser o tal que eu dizia para pintar, não é? E ele ainda está jovem, se eu fizer isto. Estão a ver, ele é lindíssimo por dentro. Tem aqui, olha, tem este, está a sair aí um líquido, mas reparem, ali a fase de desenvolvimento, ali o desenho que vai criando. Parece um bombom. Está a mudar, é um bombom. É porque está a oxidar e está a brilhar, mas é assim, depois mais tarde isto tudo amadurece, ele abre e só sai milhões de esporas daqui. Estão a ver aqui esta volva livre, ok? Enquanto o Amanita rubescens é a partir daqui uma cabeçota, aqui estão o Amanita dos Césares também tem uma coisa assim, não se confunde com o vermelhinho das pontes do fado. Para mim esta aqui é um Amanita fatal. Mas temos que ele lá para ver depois. Não está ainda bem desenvolvido. Está para tombar. Tombar. Está para tombar. Come só uma vez. Isto é que é lindo. Olhem aqui. Isto não é volva, isto é um micélio. Aqui, fez aqui uma compactação e esbranquiçou isto tudo. Olhem que bonito. Olhem aí. O chapéu, isto era um ovo, desenvolveu-se e agora quando atinge o estado de desenvolvimento para a fase seguinte, que é descolar este véu universal, descolado do chapéu e depois fica um anel e... Esse é que é um santieiro. Esse é que é um santieiro. Parece um santieiro. Esse grupinho é o melhor, aqueles já são velhos, aquele também já está. E é o tal cogumelo que é preciso conhecer muito bem e porque se confunde com um panterina que é bastante tóxico. Ok, reparem, quando eles estão maduros, eles abrem e depois uma simples gota de água que cai aqui faz isto. Ai, que engraçado! Tem aqui milhões de esporos, não quer contar quantos. Ai, Ou não quer acreditar quantos. Olha a quantidade que sai daqui. ai, que lindo! Isto era branquinho. Mas sai por cima, dentro. não sai por baixo. Não, é por aqui que ele abre naturalmente. Este, mas outros não. Alguns não. Sim, mas este é assim. É. Este é a bufa de velho. Ah, Porque faz assim, sai, mas não se ouve nada.
Cameraman de serviço. Uma gancheta era toda artelada. Depois o mimosa fazíamos o óculos. Olha que linda que está. Olha que apanhámos igual. Também parece igual àquilo que... Pois, porque está o mesmo. Vieste por aqui? Normalmente foi uma altura que as ervas estavam altas. Nós quando entramos na rua, nós quando entramos na rua de Friteiros, que é aquela rua que entramos... É bom saber. Não precisamos ir tão longe. Não, mas mesmo Há vários aí, com umas duas unidades do dia, com umas duas. Ou é, bem, você também tem galinhas na mãe? É sim, eu tirei. Pontas de Silva. Já se deliciou com uma saladinha com pontas de Silva sem rinhas? Está a ver, isso tem que ser explorado. aquilo é o pau. Eu disse eu. Mas isso não é. Eu acho Ela assim sabe. Ah, o Zé Eduardo. Bem, o Zé Eduardo, que faz, mas vai dizer aos colegas o que é que faz. Eu, de profissão, sou contabilista. De vocação, fiz uma licenciatura. Tens que levar, não é? Porque lá em cima na aldeia, na minha casa, também estas coisas desaparece tudo. Olhem aqui, morangueiro. também é uma praga. Já não dá para comer? Está para cá. Tem muito vinhos, muito Quem sabe onde eu vinho? Mas já não vou lá para aí há meio ano, não é normal. Mas ele fez-me a dizer que ele foi lá professor. Vai ser como a abóbora. Eu acho que é por aí. Parece que está. É porque nós já somos, Já não tomamos sim, já. consciência disso. Agora, Eu achei que era uma chinchila. Eu disse que estava aqui. Vinhei. Então, tudo bom? Está tudo. É Miguel, está tudo bom? Estamos aqui. A vida. Lá, Manuel. Vamos cantar em ré, ok? Então a música é assim, simplesmente é esta. Eu vou perguntar que horas são, ninguém olha para o relógio, é proibido olhar para o relógio. Antigamente o pessoal olhava para o sol.
Hoje muitos ficam agarrados ao telemóvel, aos PCs e estavam a ver. Então eu vou perguntar, que horas são? E vocês vão responder, é hora de... Ser feliz. Ser feliz, é isso mesmo. Sempre que alguém se junta para partilhar conhecimento presencial, nós dizemos que é uma hora para ser feliz. É um momento de felicidade humana, ok? Não sei se os outros têm, os animais têm felicidade quando estão no sítio certo. Vamos ver. Eu vou tocar e vamos cantar todos para primeiro o ensaio, depois vamos ver se o melhor desempenho tem as damas ou os cavalheiros. Ok? Que horas são? É hora de ser feliz. É hora de ser feliz. É agora. O lugar para ser feliz é aqui. A maneira de ser feliz é fazer alguém feliz. E já temos amigos aqui. É simples. O que dissemos é verdadeiro para toda a gente, desde que o aceito, ok? Então vamos lá. Todos, depois mulheres, depois homens, depois todos, e acaba esta música. Que horas são? Hora de Não está firme, tem que ser ao mesmo tempo. Que horas são? hora de ser feliz. Hora de ser feliz. Todos. É Hora de ser feliz. lugar para ser feliz é aqui. A maneira de ser feliz é fazer alguém feliz. E já temos amigos aqui. A senhora! Feliz é agora. A hora de ser feliz é aqui. A maneira de ser feliz é fazer alguém feliz. A maneira de ser feliz é Aqui. aqui. A hora de ser feliz é Lugar para ser feliz é aqui. A maneira de ser feliz é fazer alguém feliz. E já temos amigos aqui. Agora todos! a hora de ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. A maneira de ser feliz é fazer alguém feliz. E já temos quem? Amigos aqui. E agora, para se manter a felicidade, temos que cantar uma outra, que diz assim. Quem cuida dos cogumelos? Vá lá! Quem cuida dos cogumelos? És tu, aponta, e eu. És tu e eu e tu. És tu e eu e tu.
agora vamos cantar e vou dizer, é o mesmo esquema, é a mesma dinâmica. Homens, mulheres, homens em todos, está bem? Mas peço que façam uma experiência interior, isto é, metam-lhe a alma, porque estamos aqui com gente amiga à procura dos valores que são de toda a gente, numa cultura universal e como pessoas que só fazemos parte de uma humanidade que a gente saiba não existe outra. E podemos correr o risco de ameaçar, em situações de ameaçar a humanidade que somos, à qual pertencemos. E esperamos que as coisas se componham. Porque os cogumelos dizem, vocês podem desaparecer porque nós não precisamos de vocês para nada. Mas nós e eles fomos e existimos para estar a viver juntos, ok? Oh.